Oi, gente, boa noite. O nosso grupo vai apresentar como organizar os dados de uma pesquisa. O nosso grupo é composto por 3 integrantes: a Jaqueline, Joyce, que sou eu, e a Luana. Então, aqui constam os aspectos gerais da nossa pesquisa. O conteúdo é a introdução à estatística para a turma do 8º ano do ensino fundamental. Nós apresentaremos uma sequência didática com uma duração aproximada de 100 minutos, 2 aulas. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a contextualização histórica e eu vou ser super breve nesse slide por conta do tempo máximo que a gente tem de apresentação. Mas esse slide é só para a gente ter uma ideia de que, embora a estatística seja tida como uma área de pesquisa relativamente atual, a sua utilização remonta a muitos anos antes de Cristo. Então, eu coloquei aqui imagens de 5.000 anos antes de Cristo, só para a gente ter uma ideia de aproximadamente quais são as datações de registros estatísticos na história, até o ano de 1585, século XVII, com o Padre Anchieta aqui no Brasil, que tem registros, né, de habitantes de algumas capitanias e o número de suas habitações. Então, é só para a gente ter uma ideia de que ao longo da história nós temos registros de informações com a intenção de analisar, interpretar e provisionar alguns dados. Bom, gente, falando agora um pouco sobre a contextualização, é importante que a gente destaque o porquê que a gente escolheu falar sobre esse tema. É um tema inicial no ramo da estatística, porque o aluno ele precisa entender como organizar e como interpretar esses dados. Seja na hora de analisar um gráfico, seja na hora de analisar uma tabela, seja na hora de fazer um agrupamento dessas informações. Então, ele precisa primeiro organizar e interpretar, para depois ele conseguir tratar, manipular e fazer provisões, por exemplo. Então, hoje a estatística ela é muito utilizada em qualquer área que necessite tratar, analisar e interpretar dados. Seja hoje na nossa casa, pesquisando o preço de mercado ou na hora de fazer um investimento, seja até em áreas como política, medicina, biomedicina, etc. E aí, o parâmetro curricular nacional e a Base Nacional Comum Curricular eles fazem essa ponte e eles enfatizam a necessidade de o ensino ser integrado, ou seja, você conseguir trazer problemas e atividades com tarefas em sala de aula que se intertextualizam com o dia a dia daquele aluno na sociedade. Então, foi por isso que a gente trouxe esse plano que vai ser apresentado com mais detalhes daqui a pouco. Baseando-se na contextualização histórica e nas competências específicas para a matemática no ensino fundamental, de acordo com a BNCC, a nossa sequência didática foi desenvolvida a partir de 4 objetivos gerais. O primeiro, desenvolver o raciocínio lógico e o espírito de investigação. 2. Fazer observações sistemáticas, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes. 3. Utilizar processos e ferramentas matemáticas. E 4. Enfrentar situações problemas em múltiplos contextos. Para nossa sequência didática, foram escolhidas 2 competências e habilidades retiradas diretamente da BNCC. A primeira, avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. 2. Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que contém os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões. Considerando as competências e habilidades escolhidas, a contextualização histórica e os objetivos gerais para essa sequência didática, podemos relacionar 4 objetivos específicos, sendo eles a montagem de uma pesquisa, a organização desses dados, a representação de dados, sendo eles ou em gráficos ou tabelas, e também o trabalho em grupo. Com a finalidade de estimular a educação estatística na educação básica, um conteúdo que carrega muito estigma por parte dos alunos e professores, optamos por criar uma tarefa que trabalha seus conteúdos de organização e tratamento de dados, bem como sua representação de uma forma dinâmica que envolvesse os alunos, suas opiniões pessoais e o trabalho em grupo, para deixá-los o mais colaborativo possível, estimulando o apreço dos estudantes a entender e compreender os conceitos da nossa aula. Olá pessoal, eu me chamo Jaqueline e eu vou tratar um pouco sobre a sequência didática da atividade em que nós desenvolvemos.
Então, nesta atividade inicial em que nós nomeamos de aquecimento, nós propomos 3 questões, né, para os alunos que motivam eles a revisitar os conceitos que eles já aprenderam. E o propósito é fazê-los identificar diferentes formas de tratar dados de pesquisas estatísticas, né, fazendo a reflexão de que formas a gente pode agrupar as respostas de uma pesquisa, quais as formas de representação de dados que o aluno conhece e por que é tão importante sintetizar as informações de uma pesquisa. Neste momento, nós iniciamos a atividade principal. E a atividade principal, ela começa com uma informação, né, do Instituto ProLivro de Pesquisa, que revela, né, quais são os hábitos de leitura, né, da população brasileira. E em seguida, a gente provoca a curiosidade dos alunos com a pergunta: e na sua turma, vocês gostam de ler? E fazemos um convite ao aluno para que ele conheça um pouco do comportamento de leitura dos seus colegas. E em seguida, nós inserimos uma pesquisa em que faz diversas perguntas sobre os hábitos de leitura pessoal do aluno, e todos os alunos eles irão responder a essa pesquisa. E vai ser a partir dessas respostas que nós trabalharemos o conceito estatístico. E agora, após todos os alunos terem respondido a pesquisa, termos reunido todas as respostas, começa o trabalho de organização de dados, né? Com a primeira atividade relacionada à pergunta 1, né? A leitura é um hábito prazeroso e divertido para você? Então, nesta atividade, nós esperamos que o aluno ele faça uma representação gráfica. Pode ser de um modelo pictórico, igual nós estamos vendo aqui, mas que ele consiga, né, identificar a melhor forma de representar a informação graficamente. E segue a atividade nessa mesma dinâmica. Agora pensando na pergunta 2, nós vamos fazer perguntas motivadoras, né, para que o aluno ele reflita, né, e possa chegar a uma conclusão, né, de que uma das possibilidades de representação daqueles dados pode ser uma tabela de frequência, da forma que nós estamos vendo ali. Partindo para a pergunta 3, nós vamos fazer questionamentos para o aluno, para que ele seja crítico, ele expresse a sua opinião, né? Mas de modo a direcionar ele para uma forma adequada de representação. Por exemplo, uma das possibilidades da gente representar a pergunta 3, que são quais os gêneros textuais que o aluno mais gosta, seria um gráfico de barras. Então, o aluno ele pode chegar nessa conclusão, né? E, por fim, né, nas 2 últimas perguntas, a gente faz um desafio para o estudante. Ambas as perguntas falam sobre gêneros textuais, mas em diferentes contextos, né? Uma fala dos gêneros textuais que o aluno lê em casa e a outra na escola. Então, a gente instiga o aluno a pensar como que ele pode, né, representar essas 2 informações de uma maneira única, juntas, né? E fazendo perguntas, questionamentos, para que conduza ele a ver que também uma das possibilidades é realizar uma tabela de dupla entrada, reunindo os dados das 2 questões, né? Como a gente pode ver aqui na representação. E nesse momento, né, depois dos alunos fazerem esse exercício, a gente realiza um encerramento, né, falando dos objetivos, do que nós trabalhamos, do que nós aprendemos. Por fim, nós deixamos uma atividade de verificação, né, de conhecimento, que pode ser feita tanto em sala de aula, se houver tempo, quanto também pelo estudante em sua própria casa, né, que tem por objetivo verificar, né, se o estudante ele conseguiu realmente, né, compreender as formas de representar os dados corretamente, as informações de uma forma correta.
Bem, as considerações finais que nós temos acerca do nosso trabalho é que a educação estatística na educação básica realmente tem grande importância. E ao lidar com atividades que abordam os conceitos estatísticos, os estudantes, eles trabalham além do conhecimento conceitual sobre o assunto. Eles utilizam a sua criticidade, a sua capacidade de julgamento, a sua capacidade de associação com a teoria, para que eles possam representar as informações da melhor forma possível e que possibilite os leitores dessa informação extrair uma mensagem que de fato represente a realidade. E também nós percebemos que as atividades em educação estatística, como apresentadas neste trabalho, formam o cidadão e o conecta à sociedade, porque a partir do momento que o estudante passa a ter esse conhecimento, o seu olhar quanto à interpretação de informações que são veiculadas na mídia, ela ganha uma interpretação e também ganha uma qualidade.